Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias sem perca de tempo. Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, capítulo 4. Glórias a Deus. Marcos, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 9. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E outra vez começou a ensinar junto ao mar. E ajuntou-se a ele uma grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco, e sobre o mar, e toda a multidão estava à terra junto ao mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhe dizia na sua doutrina: Ouve, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves dos céus e a comeram. E a outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos sufocaram-na, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60, e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Glórias a Deus. Pai eterno, soberano, aplica em nós a Tua palavra, Senhor, que nesta noite, Pai, nós venhamos ouvir a Tua palavra, Pai, e sair daqui alimentado pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, dando glórias ao Altíssimo, exaltando, bendizendo ao Todo-Poderoso. Estamos felizes, irmãos, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui para adorar e exaltar o nome do eterno Deus. Como o pastor falou ontem, tivemos ali pela primeira vez celebrando um casamento. Estamos alegres com o que Jesus tem feito em nossas vidas. E nós, a cada dia, temos visto que servir a Jesus não é fácil, servir a Cristo Jesus é difícil. E se eu disser para vocês que servir a Jesus é fácil, eu estou indo contra a palavra de Deus, porque a palavra de Deus que diz que nós devemos tomar o caminho apertado, porta estreita, né? E o reino de Deus, ele é tomado por esforço. Então logo Jesus indica que há uma batalha para que se herde a vida eterna. Nós lemos aqui um texto, irmãos, a parábola do semeador. E do versículo 15 em diante, deixe sua Bíblia aberta. O Senhor mesmo, talvez essa aqui é uma mensagem muito fácil de ser pregada. Os irmãos que querem iniciar a sua jornada, a sua caminhada no Evangelho, falar do amor de Cristo Jesus, aqui está uma parábola onde o Senhor demonstra o Evangelho, o seu reino. E nesta parábola, os mesmos discípulos questionam Jesus, e Jesus explica. Jesus dá o sermão, e depois ele vem e faz a explicação do texto, que significa. Então, para a gente nessa noite, é muito fácil pregar esse texto aqui, mas nós sabemos que a palavra de Deus, ela é mistério, e por ser mistério, quem sabe nesta noite, o que eu coloquei no meu coração para falar, o Senhor venha mudar,
e trazer algo que você esteja precisando ouvir. Louvado seja o nome do Senhor. Os mistérios na Bíblia são as verdades que foram e ainda serão reveladas em tempos oportunos. Jesus aparentemente usou as parábolas por várias razões. Uma delas, a primeira, que Jesus usou a parábola. O que é uma parábola? Foi uma maneira que Jesus se utilizou das coisas terrenas para demonstrar as coisas dos céus, o reino de Deus. Então ele se apropriou das coisas terrenas para melhor explicar o reino dos céus. E primeiro, por que Jesus fez questão de usar parábola? Elas eram interessantes e atraíam a atenção dos seus ouvintes. Primeiro, que Jesus utilizou de parábola por causa disso. Elas eram interessantes e atraíam a atenção dos seus ouvintes. Segundo, essas histórias eram fáceis de ser lembradas. Terceiro, elas revelavam as verdades, aquelas que estavam prontas espiritualmente para recebê-las. E recebê-la nesse termo aqui quer dizer crer, acreditar. Quarto, elas ocultavam a verdade do que se opunha à mensagem de Cristo. Os inimigos de Jesus geralmente não entendiam o que ele queria ensinar por causa da sua cegueira espiritual. Então, há aqui 4 motivos por que o Senhor se utilizava de parábola, né? Então, querido, o Senhor demonstrando aqui o reino dos céus, ele usou esta parábola, a parábola do semeador. Em resposta aos pedidos dos discípulos, explicasse esta parábola, eles ficaram sem entender, mas de repente, alguns dos discípulos chegou quando estava só com Jesus, nos explica esta parábola, e Jesus começou a explicar esta parábola, a demonstrar para ele, literalmente, o que o Senhor tinha falado anteriormente. E a primeira, onde ele começa, Marcos 14:15, é o junto do caminho. Olha o que diz a palavra: e os que estão junto do caminho são aqueles que em quem a palavra é semeada, mas tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Aqui o Senhor está falando de 4 solos. Ele vai falar a respeito de 4 solos, e esses solos são o que? O nosso coração. O nosso coração que ouve a palavra. E aqui ele começa dizendo que a semente caiu junto ao caminho. O solo junto ao caminho é sempre pisado durante e quase improdutível, porque ele fica à beira do caminho. Essa semente que cai à beira do caminho, do nosso coração, desses que são pisados, são maltratados, mas eu quero te dizer que esse maltratado, a respeito desse junto do caminho, não é aquela perseguição que vem ao cristão, mas esses são aqueles que o Salmo 1, verso 1, fala que não atribuíram o conselho do Salmo. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Esses que estão à beira do caminho ainda não se libertaram, ainda estão com as suas más companhias, ainda andam com pessoas que não deveriam andar, porque são pisados. Aí lá vai o crente, e aí estão falando indecência, estão falando coisas que não devem, aí o crente está lá no meio, sendo pisado. Tu não é crente? Como é que tu anda nessa roda? Por quê? Então esses são pisados, não pelo amor do evangelho, mas porque ainda não foram libertos, e sabe que não deve andar por certo caminho, e continuam andando. São que estão à beira do caminho, são pisados. Quantos a gente vê aí, essas pessoas de fama, da mídia, que vão para o evangelho, mas não largam as suas práticas, não querem, continuam cantando para o mundo, continuam fazendo coisas do mundo, e daqui a pouco se desviam e são pisados, são maltratados. Olha aí,
foi ser crente e não deu certo, e então continua andando no caminho do ímpio, indo aos conselhos daqueles do qual não pode ser dar-lhe um conselho de verdade, porque não se afirmaram, e sai da presença do Senhor, junto ao caminho. Pedregais, Marcos 14, 16 e 17. Da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm a raiz em si mesmo, antes são temporâneos, depois sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Esse aqui já é diferente. Por causa da palavra vem a perseguição e se escandaliza. Está falando de quê? Daqueles que não estão preparados, daqueles que precisam se capacitar para enfrentar, para não se escandalizar. Preciso conhecer a palavra, preciso estar pronto para enfrentar o mundo. Mas infelizmente o Senhor disse que essa semente, esse coração é um pedregal, que vindo logo a perseguição por causa da palavra se escandaliza. Um solo superficial, sobre pedregais, representa os que parecem desejosos de receber a mensagem de Cristo, mas que não têm um firme compromisso com o reino de Deus. E a igreja, irmãos, está assim, de crentes que não querem compromisso com a palavra de Deus. Crente que não quer compromisso com a palavra de Deus é crente que rapidinho se escandaliza, rapidinho sai da presença de Deus, porque não está na rocha verdadeira, está com a sua casa edificada sobre uma areia, que quando vem o vento derruba, cai, porque não está na rocha, porque não quer compromisso, é superficial. E aquele que quer fazer a obra para ser visto, irmãos, a obra de Deus, ela não tem que ser vista pelos homens, ela tem que ser vista por Deus. Porque muitos não querem sair para evangelizar de madrugada, porque de madrugada não dá ibope, de madrugada ninguém lhe vê, só os traficantes que estão nas ruas. Mas é de madrugada que Jesus lhe vê fazendo a obra. Então precisa ter compromisso, não pode ser superficial, tem que haver compromisso com o reino de Deus, para pregar esta palavra, para se firmar, para que o teu coração não seja um pedregal, que a palavra não entra, é rapidinho, coloca, mas não se firma. Os espinhos, terceiro solo que o Senhor falou. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, quais ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífero. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, diz a palavra do Senhor. Mas vir para Jesus, eu creio que cada um de nós viemos a Jesus primeiro porque o Espírito Santo nos convenceu, e segundo por uma necessidade. E é certo, as necessidades que acontecem em nossas vidas, ela nos atrai a Jesus. Todo homem que não tem, eu falo homem ser humano, que não tem Jesus, ele tem um vácuo no seu coração, ele tem uma falta no seu coração,
que ele procura preencher de alguma certa forma com algo, ele procura preencher, aí ele vai para aquilo que hoje de manhã na escola bíblica foi pregada, ele vai para o umbandismo, ele vai para o espiritismo, ele procura algo para preencher e não consegue, vai para as drogas, vai para o álcool, vai para os vícios, mas o vazio permanece. Mas até um dia que ele se encontra com Jesus e este vazio é preenchido por causa das suas necessidades. Ele havia necessidade, ele desejava preencher este algo que de repente ele encontrou somente em Jesus Cristo. Mas infelizmente tem alguns que vêm para Jesus para se resolver o seu problema financeiro, porque está, e aí ele é sufocado por esta situação. O solo com espinho representa os que ouvem a palavra, mas são inconstantes e por isso tornam-se improdutivos. A preocupação geralmente com as coisas desse mundo são a causa da apatia espiritual, que leva à morte espiritual desse crente, porque ele vem para que Jesus o enriqueça das coisas materiais, e Jesus, ele é espírito. Jesus, o reino de Deus é espiritual, o reino de Deus, aleluia. Nós estamos aqui, como a Bíblia diz, de passagem, porque nós vamos morar nos céus, na terra prometida pelo Senhor. Isto que nós viemos buscar em Jesus, a cidade santa, a Jerusalém, aleluia, que está nos céus. Mas infelizmente alguns querem enriquecer nessa terra, querem vir para Jesus para que Jesus o enriqueça, e quando isso não acontece, eles vão embora. Mas eu creio que eu e você estamos servindo a Jesus, porque desejamos ser, aleluia, ser rico nos céus, aleluia, andar numa cidade que a Bíblia diz que tem rua de ouro, aleluia, uma cidade maravilhosa, onde nós vamos morar com Cristo Jesus eternamente, aleluia, não ter preocupação com água, com luz, porque o nosso Deus, Ele mesmo nos alumiará, aleluia, e nós não teremos mais preocupação com enfermidade, nós não teremos mais preocupação com aluguel, ou com casa, ou com nada, porque nós vamos estar celebrando a Cristo Jesus, porque nós vamos herdar a terra, vamos passar por esta situação. Os nossos corações não podem estar desta forma, à beira de um caminho. Nossos corações não podem estar entre pedregais, não pode ser, nem entre os espinhos, entre as coisas desse mundo, mas nossos corações têm que ser um coração, aleluia, de carne, um coração aberto, para que nós venhamos receber de Deus a boa palavra, e ela venha frutificar dentro de nós. Nós falamos junto o caminho sendo pisado, em pedregais, secando, espinho sendo sufocado. Observe, irmãos, que quando Jesus explica, ele vai explicar para os discípulos esta parábola. Ultimamente, nós temos observado aqui na igreja que Deus, o Senhor, o Espírito Santo tem falado para crente, muito mais para crente ou para não crente, porque o Senhor está chamando uma igreja para um compromisso. O Senhor está chamando a Adonai a ficar de pé para fazer diferença nessa terra. Hoje as irmãs foram exortadas.
E interessante que quando nós falamos de uso costume, às vezes parece ser da igreja ou do pastor, mas é a Bíblia que diz, irmãos, que a mulher deve se trajar como uma santa mulher de Deus. Timóteo fala isto. Aí não é uso e costume, é palavra de Deus, para que ela venha se trajar com decência, com modéstia, como fazem as santas mulheres de Deus. É porque o Senhor quer da igreja, quer do homem, da mulher, do jovem, um compromisso. Porque se você está entre esses 3 solos, você está precisando chamar Jesus para transformar esse teu coração numa boa terra. Sabe por quê? Ele falou, Jesus define que vai embora, sufoca, sai, morre, acaba, mas eu estou pregando de um Deus que ressuscita os mortos, um Deus que pode, aleluia, pegar esse coração sufocado, esse coração seco, esse coração entre os espinhos e transformar num coração de boa terra. Recalabrachure candarábia, um coração onde quando recebe uma palavra do irmão, não fica emburrado, fica chateado, não. Mas hoje estamos vivendo aonde fala uma palavra, o outro fica chateado, o outro fica com raiva. Tem que acabar com isso, porque você tem um coração bom, aleluia, um coração para perdoar. E o reino de Deus é esse, é contramão. Vai entender? É mistério. É Deus, quando quiser Ele revela, se Ele não quiser Ele não revela. Mas a Bíblia diz que se teu irmão te ofender, olha só, o mundo é o seguinte, ofendi o pastor Rodolfo, eu tenho aqui um dia apoio, ofendi o pastor Rodolfo, no mundo, eu ofendi o pastor Rodolfo, no mundo, eu tenho que ir lá com ele pedir perdão, pô pastor, me perdoe naquele dia lá, que eu lhe ofendi. Amém, perdoamos. Mas o reino de Deus não é assim não. O reino de Deus é diferente. Eu ofendi o pastor Rodolfo e ele ficou chateado. Ele que vai ter que vir a mim. Isso é reino de Deus. Ele vai ter que vir pedir perdão de mim, né? Que é contramão e as coisas são diferentes. É reino de Deus. Mas hoje o que estamos vivendo? Se o irmão é ofendido, fica para lá, que eu fico para cá. Não, vocês vão ficar. Se Jesus voltar, vai ficar um para lá, outro para cá, menos herdar o reino de Deus, aleluia. Porque se você não tem coragem de pedir para o seu irmão, ore a Cristo Jesus, porque Ele vai lhe dar coragem, porque o que fez Jesus, mesmo passando pela tudo que passou, pela dificuldade que passou, levou cuspe no rosto, foi pregado na cruz, carregou o madeiro, mesmo assim declarou perdão. Perdão, irmãos. Um coração de boa terra não se ensoberbece. Um coração de boa terra não fica chateado por qualquer coisa. Aos casais, não fique chateado com seu esposo, com a esposa. Resolva. Olha o que está acontecendo. Faz um conselho que eu recebi há muito tempo atrás. Alguém disse para mim: olha, quando tiver problema com tua esposa, bota 3 cadeiras, bota uma ela e diz: Jesus, essa aqui é tua, e vamos questionar aqui, vamos resolver na presença de Jesus, porque Ele se faz presente. Ontem falamos que todos os casais, todos os irmãos, até os filhos, se você não tem coragem de resolver o problema com seu pai, com a sua mãe, procure seu pastor para lhe ajudar. O pastor tem sua esposa, vai lhe aconselhar, vai fazer você se aproximar do que você crescer.
chateado, crescer emburrado com o pai, com a mãe sem resolver. Isto não vai deixar você crescer. Isso vai ser maldição dentro do teu lar, dentro da tua casa. Talvez teu pai, tua mãe não sabe, talvez os de fora sabe, mas você precisa resolver. Você não pode estar sentado ouvindo a palavra de Deus e não deixar a palavra de Deus frutificar no teu coração, porque você está chateada ou chateado. Precisamos sair desse quadro. Precisamos ter uma terra boa. Estes são os que foram semeados em uma terra, uma boa terra, os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto. Você recebeu a boa palavra, seu coração é o bom solo. Cadê os frutos? Cadê os frutos? Temos que buscar em Jesus, saber por que Jesus, eu não estou dando fruto. Porque o ramo que não dá fruto, a Bíblia diz que ele corta. Então precisamos questionar: se eu sou um solo bom, se meu coração é bom, cadê os frutos? Apenas um solo é produtivo. Cristo enfatiza a necessidade de ouvir a palavra, receber, que eu disse, crer, acreditar. Desse modo a fé se torna a realidade, começa a operar e transformar vidas. Todo coração que recebe a palavra de Deus e é um bom solo, ele tem que ser transformado, irmãos. Este evangelho que não transforma, que o homem não muda, que a mulher não muda, que a família não muda, eu posso afirmar que ele é anátema, que ele é maldição. Porque o evangelho de Jesus Cristo, este pregado, este que nós pregamos aqui, ele transforma as famílias, ele transforma o homem, ele transforma a mulher. Aquele que minta, não minta mais. Aquele que roube, não roube mais. Ele transforma. Ele transforma este evangelho. Porque se você não foi transformado pelo poder deste evangelho, você necessita aceitar Cristo de novo, aleluia, e ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. A mudança não é nem você que faz, é o Espírito Santo. A gente só fala, mas quem vai lá no seu coração é o Espírito Santo, e ele começa a trabalhar na sua vida, e você começa a mudar sem perceber. Sem perceber. E quando você vê, você está transformado. Você se encontra com as pessoas que lhe conheciam e dizem: o que aconteceu com você? Aí você vai dizer: foi Deus, foi o Espírito Santo. Nessa noite, irmãos, eu quero que você entenda que nós estamos precisando sair do estado de estar como um espinho ou como pedra. Não sei qual é o estado que você está vivendo, porque só Deus sabe. Se tem alguém nesta noite que está nesta situação, talvez desejoso de abandonar Jesus, a igreja, por causa de A, de B, eu quero te dizer que Jesus, Ele pode tirar isso do teu coração e colocar a palavra da esperança, aleluia, a palavra da fé, aleluia, e você começar a ser semeado pelo poder da palavra e transformado, e você começar a ver a transformação daquilo que você tem depositado diante de Deus. Quero que você entenda nesta noite, irmãos, que nós viemos aqui para receber,
aleluia, fé em nossos corações. Fé. Nós adoramos a Deus, nós louvamos ao Senhor, e agora é o momento de nossa alma ser, aleluia, alimentada pelo poder da palavra. E a palavra nesta noite, aleluia, é dizer para você que Jesus tira a tua situação que você está vivendo e coloca a tua situação numa situação boa, aleluia, porque Ele é poderoso para fazer isto. O reino de Deus está aberto pela graça para mim e para você. Basta que nós viemos a deixar o Espírito Santo trabalhar em nossos corações. Que você receba de Deus, do Espírito Santo, em seu coração, para lhe mostrar aonde é que você precisa de mudança, aonde é que você precisa mudar, deixar o Espírito Santo trabalhar. Se você ainda não tem a Cristo como seu único e suficiente Salvador, o primeiro passo é aceitá-lo em seu coração, confessar Ele em seu coração. Mas se você já tem, mas pensa em desistir, então você tem que vir aos pés de Jesus e deixar Ele operar na sua vida, deixar Ele transformar o seu coração numa terra boa, que a tua casa venha a ser um lar de bênção, que teus filhos venham a ser uns filhos de bênção. O Senhor nesta noite te convida a mudar a igreja. Se você tem um coração bom já, você deve ter um coração melhor ainda. Pedir de Deus como pediu Davi, um espírito manso, um espírito novo e um coração aquebrantado diante do Senhor, para ouvir a palavra do Senhor e agarrar e afirmar, aleluia. O Senhor nesta noite vai, aleluia, para todos aqueles que desejam e têm o coração aberto para o Senhor. Ele vai mudar a sua história. Ele muda a história daqueles que acreditam e se permanece acreditando. Não deixe as coisas deste mundo sufocar a sua fé. Não deixe as coisas desse mundo abater a sua fé. Nada disto nós vamos precisar nos céus. Nós vamos precisar nos céus é adorar o Senhor para todo sempre. Amém. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.